E aqui a gente tá para mais um Clube do Livro, e esse livro bem especial, quando tudo se desfaz, explorando, né, vamos explorar os ensinamentos da Pema Chodron. Sim, gosto muito. Começando assim, com uma pergunta. Você já teve a sensação de que tudo está desmoronando, e que você precisava dar conta, mesmo assim, né? Então você sente as coisas, né, caindo e você como a única coisa meio de pé ainda ali, tendo que se segurar. Caindo junto Já também? aconteceu isso? Como foi, né, pra você? Esse livro, eu acho que é um livro muito sábio, né, que a Pema traz muita sabedoria no livro, por isso ele se tornou um clássico contemporâneo de um tema assim que trabalhar a aceitação, sofrimento e transformação pessoal, né? Então a aceitação, eu acho que é algo que a gente tem que olhar com bastante carinho e abertura para aprender, que é isso que o livro traz. Sim. Ele traz questões, ele levanta questionamentos e traz ensinamentos que são, mais uma vez, muito sábios, né? Tem uma profundidade, né? É uma monja budista, né? Tibetana. Então ela tem o mestre dela, que é eu não vou saber falar, Shonjan Trungpa Rinpoche. O Rinpoche eu sei falar. Ela nasceu em Nova York em 1936. E ela foi professora, né? Antes dela ir para o budismo. Então, professora primária. Continua professora até hoje. Mas né? eu acho que a professora primária tem uma questão muito importante. Eu conheço muitos professores primários e aqueles que são apaixonados, que se apaixonam por isso, porque ali, hoje a gente chama de Fundamental 1, né? Mas antes era ensino primário. E é onde a gente começa a desenvolver o aprendizado das crianças, e aí desenvolver também a confiança, que também Sim. a gente fala nos nossos episódios, trabalhar em segurança, né? Porque a gente constrói a base. E a gente fala tanto aqui, né, sobre os processos, como tudo é um processo, como tudo é um aprendizado. Ela se ordenou em 1981, ou seja, antes de eu nascer. E hoje ela mora no Canadá, né? Então, veja, ela tem uma caminhada muito longa. Um tanto longa, não dá para dizer se é muito ou se é pouco. Mas em 1997 ela começa a reunir vários ensinamentos, vários textos, palestras, lições, né, que ela tinha feito, que ela tinha dado, sobre como lidar com as incertezas e com os momentos de crise. Então ela vai organizar esses textos no livro, que é este livro que nós estamos falando, sobre como a gente lida com esses momentos de crise, de transição de vida, de uma forma mais compassiva, mais gentil, né, para enfrentar os grandes desafios. Que é o que eu sempre falo, que os momentos de transição, eles são, a gente está vivendo transições o tempo inteiro. E aí tem algumas transições que elas são muito grandes, e tem as pequenas transições cotidianas. Então, quando a gente vai dormir, quando a gente vai acordar, tudo isso são transições. Quando a gente sai de um lugar, a gente vai para o outro, a gente terminou de gravar um vídeo, vai gravar outro, é uma transição. Sim. E tem uma reorganização que às vezes a gente nem percebe que a gente faz. Sim. Mas tem um lugar do meio, né, uma passagem, que muitas vezes é um pequeno momento de crise. Sim. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, não conseguem dormir porque elas não conseguem se entregar para essa passagem, para esse pequeno momento de crise que vai existir antes da gente simplesmente se entregar para o próprio processo de vida. São momentos de mudança, né? Então, vamos lembrar que, como eu trabalho com infância e adolescência, eu falo para os pais, eu chamo esses momentos de funis da vida. E quando a funila, são os gargalos da vida, né? Quando o negócio fica mais estreito, fica mais difícil, e a gente tem que se reorganizar, porque o que a gente fazia, da forma como a gente fazia, de repente não dá mais conta. E a gente tem que
criar novos maneiras. repertórios, né? E então, por exemplo, um grande funil da vida é o ensino primário, quando a criança entra, porque quando a criança sai da pré-escola e entra no ensino primário, ela entra no ensino formal. Sim. E aí então o ensino formal traz provas, traz um conteúdo mais organizado, que a criança até então olhava como brincadeira, só brincadeira. Quando passa para esse ensino formal, dá um tom de você está crescendo. A coisa é séria. Né? E aí quando vai para o Fundamental 2, o nosso antigo ginásio, isso, né, se dá de uma outra forma. Então eu tô lá, pessoalmente, tô com a minha filha que acabou de entrar no Fundamental 2, né? Então eu a vejo mais cansada. Ela traz, nossa, mãe, são tantas lições por dia. Então antes era 1, 2 na semana, e agora assim, são várias no mesmo dia, né? Isso traz crise. Sim. E aí a crise, né? Às vezes a gente tem a tendência a achar que a crise ela é ruim. Mas as crises, elas acontecem e elas são boas para nós, porque é um momento de crise em que a gente pode aprender sobre nós mesmos e a gente pode decidir sobre os nossos caminhos. Então a crise é essa certa interrupção nesse dado tempo, na continuidade do tempo, nosso tempo, né? E aí a Pema, ela faz isso, ela convida a gente a relaxar no caos, né? Então ela diz o seguinte, olha, não vai ter como fugir disso. Esse é um dado da vida. Buda já dizia, né? O sofrimento, estar vivo é sofrer. Sim, né? Buda, quando a gente já falou num episódio, você mesmo trouxe, né, Dani, num episódio nosso, o momento em que o Buda ele só virou Buda porque ele entrou em contato com a crise, porque ele teve uma crise, com o sofrimento. Ele era tão protegido que ele não sabia que existia o sofrimento. Quando ele se depara com o sofrimento da vida, com a morte, exatamente, com a pobreza, com a fome, ele entra numa crise que é o campo fértil para tudo aquilo para toda a iluminação, né? Então a Pema, ela fala isso, ela fala, olha, é muito importante que a gente não fuja do desconforto, mas que a gente possa ter a gentileza, a abertura de sentir esse desconforto, essa disponibilidade e a coragem, né? E a gente tem episódios lá sobre medo, sobre confiança, que a coragem, ela não é não sentir medo, mas é muito pelo contrário, a gente olhar a crise e falar, ok, tô nesse maremoto, tô no tsunami, vamos respirar aqui, ficar aqui um pouco e vamos ver o que acontece, o que acontece, né? A gente poder aceitar. Então a questão da aceitação, né? A terapia de aceitação vai falar bastante disso, de como a gente pode aceitar o que está acontecendo e aprender que não importa eu ficar mais tenso, eu tentar ter controle, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Sim. Porque às vezes tem situações na vida em que eu realmente não vou poder fazer nada, em que eu sou impotente. Então a gente aprender também a lidar com a nossa impotência é um grande desafio. E não apressar, né? Aí é a questão do tempo. Exatamente. Porque quando a gente tenta ter controle, a gente apressa. Isso. Invariavelmente a gente apressa. A gente fala assim, eu preciso decidir. Ou eu preciso... Porque eu preciso decidir significa que eu preciso transformar a incerteza em certeza. Mas às vezes eu estou adiantando uma coisa que não precisa... Que não... Na verdade, não é legal que ela seja acelerada. Porque ela tem que ser vivida. Eu tô tirando a borboleta do casulo, né? Aquela famosa, eu tiro a borboleta do casulo antes dela estar pronta, e aí as asas não se formam, né? Então, acho que uma citação muito marcante desse trecho do livro é que ela fala assim, que nada vai nos livrar do caos, mas que a gente pode se tornar mais confortável com ele, o que me lembra muito do nosso episódio do medo, né, que eu falo, o medo vai estar ali, mas a gente às vezes vai ter que ir com medo mesmo, então não é não ter medo, mas é se aproximar mais dele, se tornar mais confortável em se aproximar exatamente do desconfortável. Então é aquela coisa de o exercício prático disso, né, senta, respira, e vai aprendendo e vai entendendo o que surge em você diante dessas situações em que parece que a vida está caótica, né, em que parece que as coisas saíram do lugar, né? O que é
é relaxar sem desistir. Porque aí a gente tem essa diferença que eu acho super importante. Porque a gente acha que se a gente aceitar ou se a gente não tentar controlar as coisas, que a gente vai desistir. E isso não é verdade. Né? Então, desistência é uma atitude, a desistência é uma atitude, a aceitação é outra. É outra. Né? São atitudes diferentes. A aceitação é olhar para aquilo e falar, ok, você está aí. Talvez eu não queria que você tivesse aqui, mas ele tudo bem. E aí a gente vai entrando no segundo capítulo, que é como que a gente faz amizade com esse lugar, né? Como é que a gente faz amizade com esse lugar de desconforto em nós? Como é que a gente vira nosso amigo? Né? Como é que a gente é mais gentil conosco? Mas aí eu acho que aqui ainda no primeiro capítulo cabe uma pergunta para você muito importante, né? Como você reage às mudanças, como você reage ao seu caos, né? Você se entorpece, você se afasta, você mergulha nele e fala, tudo caótico, né? Que aí viver um e essa pergunta, você é mais seu amigo ou você é mais seu inimigo, né? Nesse sentido. Exatamente. E o que é ser amigo, né? Isso eu acho importante. Muitas vezes a gente é muito crítico com a gente mesmo. Sim. E aí que eu pergunto, você é seu amigo? Porque um bom exercício, eu acho, para isso é quando você se distancia, você tá lá se massacrando, sendo duro consigo, e aí você fala assim, o que eu falaria pro meu amigo nessa situação? E aí você se depara e fala, cara, eu não faria isso, não falaria pro meu amigo fazer isso com ele não. Eu seria mais gentil com outra pessoa. Com a outra pessoa. Isso é a autocompassividade, né? Então, é a compaixão, a gentileza consigo. Então, a compassividade é um termo que está bastante em alta. Né? Quando a gente entra na terapia de aceitação e comprometimento, ou até mesmo no mindfulness e compaixão. Sim. Que é um método, né? Então, a gente já falou sobre mindfulness aqui, que é um método desenvolvido a partir aí da meditação transcendental, dos ensinamentos orientais, e é um método desenvolvido pelo Kabat-Zinn, né? E aí vem a Vidyamala Burt, que faz o curso do Kabat-Zinn e fala, tá faltando um negócio que ficou lá no Oriente, que ele não trouxe pro Ocidente. Que tá faltando, e aí ela desenvolve o protocolo Breathworks, né, que é lá na Inglaterra, que é o Breathworks, aqui na América Latina é o Respira a Vida, tem os sites deles, entrem, tem cursos, em que ela traz o componente da compassividade junto ao mindfulness, e inclusive o Kabat-Zinn reconhece, fala, olha, a Vidyamala Burt, ela aprimorou o que eu tinha desenvolvido, né? Então ele curte muito isso, né? Então vem muito essa questão da gentileza. Por isso que a gente pergunta, você é seu amigo? Sim, e as terapias, de uma maneira em geral, vão trabalhar muito com esse lugar da gente ficar confortável com as nossas próprias dificuldades, da gente poder aceitar as nossas dificuldades, não para desistir de nós, de novo, né? Não para não se trabalhar, muito pelo contrário, mas que a gente possa ser gentil nesse processo o suficiente para que a gente possa tolerar a frustração, para que a gente possa tolerar os processos que estão por vir e tolerar essa formação que está acontecendo continuamente. Exato. Né? Nesse sentido, a gente diminui a resistência. Sim. E diminuindo a resistência, a gente aumenta a flexibilidade cognitiva. E aí eu sugiro um vídeo do YouTube, tá? Do Stephen Hayes. O Stephen Hayes muito bom. É o pai, é um dos pais da terapia de aceitação e comprometimento. E ele tem um vídeo falando sobre flexibilidade cognitiva. Tá? E ele fala da experiência dele, do trauma dele e da síndrome de pânico que ele teve e como ele lidou com isso e qual foi a importância da gentileza consigo. Ele é bem teatral, é um vídeo bem bacana. Fica aí a dica, né? Para fontes de inspiração e para você entender mais o que é isso. Esse negócio aí de negócio de ser compassivo consigo, né? Que vocês talvez estejam lendo, ouvindo falar e fica, mas isso daí é agradecer
ó, que bom, obrigado, porque eu tô passando pela crise. Não. Não, muito pelo contrário, né? A gente poder entender e aceitar que a crise ela existe e que a gente não tem controle sobre a vida, né? E sem compaixão por nós, e a Pema Chodron fala isso, eu acho que todo mundo fala isso, né? Se a gente não faz com a gente não consegue fazer pelo outro, não existe uma compaixão verdadeira pelo outro. Exato. E aí, isso é muito interessante, porque a gente que trabalha com pessoas, a gente escuta pessoas, eu falo que isso é um grande privilégio, a gente, às vezes, a gente questiona, né, o paciente, e fala, mas, poxa, mas se fosse com um amigo seu, como você falaria? Uhum. Ah, não, mas eu sou melhor, eu sou mais gentil com os outros do que comigo. Eu falo, então, peraí, a compaixão, que é isso? É a paixão pelo outro que você tem por si. Se você não consegue desenvolver uma gentileza, uma paixão verdadeira por si, como que você vai... Você está sendo gentil, o famoso está sendo gentil da boca para fora, porque por dentro você está lá julgando de alguma maneira. Exato, né? Então, olha, pratica esse negócio aí. Pratica esse negócio aí, né? E aí ela vai, continuando o livro, ela vai falar sobre essa importância, né? Desses momentos em que a gente, de como navegar pela crise, né? E uma das coisas que ela fala é o seguinte, e aí vou usar aqui com palavras minhas, né? Se a gente está lá no meio do tsunami, se a gente está em mar aberto e está na grande revolta do mar, cara, não vai ter terra firme, não adianta, para onde você olhar, você só vai ver onda. Né? Então é bom que você se amigue do mar, é bom que você se amigue das águas, né? Então é isso que a gente está falando, dessa questão de tentar controlar as coisas. Quando a gente fala, tem que relaxar o corpo, porque aí o corpo boia. Exatamente, relaxa o corpo que o corpo boia, né? Porque quando você está olhando ali no meio do negócio, você começa a lutar, você afoga. A gente tem que aceitar. Você fica exausto e afoga. Né? A gente tem que aceitar a impermanência. O Kahneman, ele tem um livro que ele fala só sobre isso, ele chama Transições Somáticas, né? E aí ele fala, olha, depois que algo termina, que algo finda, então algo vai se ruir na vida, a gente tem um momento, que é esse momento de transição, que ele chama de middle ground, né? Que é um chão do meio. Esse chão do meio entre o término e o início de algo novo, ele é super importante para nós, mas ao mesmo tempo, ele é o mais angustiante, é de onde as pessoas correm. Sim. Por quê? Porque é nesse chão do meio em que as coisas ficam todas amorfas, em que fica tudo sem forma, é que algo novo pode se formar, pode abrir uma possibilidade de algo. Sim. Né? E a fenomenologia existencial traz bastante isso, né? O Heidegger, ele fala bastante que a crise ela não é ruim, né? É na crise, é na angústia que a gente pode se apropriar de quem a gente é e daí seguir a vida com uma presença mais própria do que imprópria. Né? Agora, a crise, ela é vista por nós, sempre, como perigo, como risco. Sim. Um risco percebido, lembra? Quando a gente vai definir o medo, né? Uhum. E aí, a nossa reação é buscar algum ponto de controle. Exatamente. Então a gente pode voltar para os nossos padrões de como a gente lidou com as crises anteriormente, tentando controlar tudo. Então aí é interessante, porque muitas vezes é aí que eu faço essa pergunta, aonde você procura a sua segurança, né? Aí você de repente aprende algo sobre si. Isso. Que é o seu padrão de resposta, né? Que é um padrão, o default Eu tenho mode. um padrão de resposta. Você sabe o meu padrão de resposta? O esporte. Não, é fazer revisão bibliográfica. Fazer revisão bibliográfica. O meu é o esporte, o meu é nadar. O meu é fazer revisão bibliográfica. Eu procuro a certeza, a segurança da ciência. Não, o meu é que crise é assim, não. Então amanhã eu vou acordar. O mundo pode estar caindo, mas eu vou estar dentro da piscina. Vou estar dentro da piscina e depois eu volto, porque é aquele momento que eu falo, bom, eu puxo a cordinha do mundo, desço um pouquinho, depois eu volto pro mundo, né? Então, e você? Qual é o seu padrão, né? Aonde você busca segurança? Faça essa pergunta, você vai descobrir mais sobre você e trabalhe estar em terras não firmes. É na turbulência, né? E depois ela fala sobre o amor incondicional. Uhum. O que eu acho que é uma coisa muito, muito primitiva. E o que isso tem a ver com a crise, né? Então eu acho importante a gente trazer, né? Quando ela fala lá, olha, a gente não tem controle, né? Então onde é que a gente se apega? E aí ela fala, bom,
o lugar para onde a gente pode correr, né, é ter essa compaixão, essa aceitação e amar incondicionalmente. Né? O que é um amor incondicional? Acho que Essa é algo muito, muito difícil, né, da gente fazer. É o primitivo, é o amor materno, teoricamente. É. Teoricamente, né? E é o materno. Que interessante isso, né? Teoricamente, o amor materno é o amor incondicional, o que é algo, acho que, romantizado. Bastante romantizado. Talvez seja o amor que a gente tenha pelos bichinhos, porque o filho ainda vai lá, ainda vai lá, te decepciona um monte, você ainda fica frustrado, fala, mas é importante. Mas você continua amando do mesmo jeito, então, né? É importante então, como, às vezes a gente fala, não, eu não amo incondicionalmente, falando como mãe, mas tem outros momentos que você fala, cara, você vai atrás desse amor incondicional. E uma vez que você trabalha o amor incondicional pelo outro, você está trabalhando também o amor incondicional. Consigo mesmo. Sim. E eu acho sempre bilateral. E o que eu acho, né, bastante bonito, e é algo que eu gosto muito do budismo, e eu gosto muito enfim, eu tenho isso como algo para mim na vida, essa interconexão de todos os seres, né? Então, assim, se você ama algo, você ama tudo aquilo que é vivo. Né? Então, a gente ter esse amor pela vida em si, né, que é super importante para que a gente possa ter essa abertura para as experiências, ter essa abertura de que a gente não tem garantia, mas que a gente pode amar, mesmo que a gente não tenha garantia de que tem um amor de volta, né? Mesmo que a gente não tenha a garantia que o outro vai te aceitar, que o outro vai gostar de você. Aí que a gente descobre o porquê que a gente faz as coisas. Se a gente faz as coisas esperando de volta. Sim. Ou se a gente faz por amor. Esses dias, né, falar de dar um accountability, né, dar pro Xuxa, né, o Fernando Scherer, eu escutei um vídeo dele esses dias que a filhinha dele falou, papai, eu te amo. Tá bom. Papai, te amo. Obrigada. Tá bom. Vamos obrigada. Papai, eu te amo. Ele falou, tá bom. Aí ele demora e falou assim, olha, você tá me falando eu te amo porque você quer saber se eu te amo? Então me pergunta se eu te amo, se você me ama, papai. Eu achei muito interessante isso. Sim. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, você tá insegura do meu amor? Pergunta. Falar eu te amo para receber resposta. Eu te amo, não, isso é um amor condicionado. E aí eu coloco um adendo aqui pra gente ter um cuidado, né? Amar incondicionalmente não quer dizer que a gente não vai colocar limites. Né? Inclusive, amar incondicionalmente, aceitar é partir do pressuposto de que eu aceitando e amando incondicionalmente aquilo que é, como a pessoa é, como as coisas são, eu vou me distanciar, inclusive, porque, né, tenho amor incondicional também por mim. Sim, então olha, isso aqui, né, não me faz bem, eu me afasto. Então, a gente está falando de um conceito no budismo que é o metta, né, que é o love and kindness, que é esse, é um amor generoso, né, o amor compassivo. E esse amor compassivo, ele é para tudo. Né? E ao mesmo tempo é isso, para tudo, incluindo nós mesmos. Sim. Então não é eu ficar me torturando, às vezes, numa relação abusiva. Muito pelo contrário, é eu colocar limite também, porque... Né? Inclusive, voltando aqui para a Vidyamala Burt, o curso base, o primeiro curso, ele se chama Kindfulness. Ah, que lindo. Né? Que é kind, é gentil, né? Uma mistura de mindfulness com gentileza. Então, a primeira coisa que eles ensinam não é mindfulness e compaixão. A base é kindness. Então, o primeiro curso é kindness. Depois você faz o curso mindfulness e compaixão. E a gentileza, né? A gentileza é algo que a gente desenvolve pouco no nosso dia a dia, que a gente deveria prestar mais atenção. Né? Bem mais atenção para que a gente possa desenvolver, porque o amor, ele é um desdobramento, vamos dizer assim, da gentileza, né? E é uma prática, como todas as nossas atitudes. O amor também é uma prática, a gentileza é uma prática, né? É uma atitude inteira. Sim. E aí, assim, existem diversos exercícios sobre isso, né? Mas Boa noite. Sim. Falei com você não. Ela concordou. Eu entendi. Mas procurar atos de gentileza. Sim. Então,
um desafio é esse, né? Um pequeno ato de gentileza, mas não é uma gentileza esperando algo de volta. Sim. É essa gentileza livre de expectativas. É que é pra você mesmo, né? O famoso é pra você mesmo. Faz bem pra gente. E depois ela fala, né? Como que a gente... Aí fala, entra os valores, né? Como que a gente sustenta, né, os nossos princípios, os nossos valores, mesmo que o mundo esteja remando numa maré contrária à nossa, né? Como que a gente sustenta, por exemplo, ser gentil num mundo tão agressivo? Sim. É um exemplo, é uma pergunta também. E é um aprendizado, é uma prática, como tudo, gente. Não estou falando para virarmos pessoas, né? A iluminação em pessoa. A gente tem a nossa humanidade. Sim, a gente sente raiva, a gente sente frustração, a gente quer voar na jugular do outro, e muitas vezes, não é de vez em quando só, né? Mas é saber voltar disso também. São as variações que a gente vai tendo, né, na nossa vida, e como é que a gente talvez faça mais escolhas por essas outras variações. Né? Por então, às vezes, mesmo que uma pessoa não me responda, eu vou dar bom dia para ela. Sim, exato. É exatamente isso que ela convida a gente a refletir, porque assim, se dentro dos meus valores tá lá a gentileza, a vida não está sendo gentil comigo, eu começo a ser rude com as pessoas. Isso vai fazer mal para mim, porque eu vou estar indo contra os meus princípios. Exatamente. Então a gente tem que entender que seguir com os nossos valores é um ato de gentileza com a gente. Exatamente. E no final vai fazer bem pra gente. Então, se isso tá dentro... mas fulano não fez isso com você. Fez tal coisa com você. Tudo bem. Mas a minha parte eu tô fazendo. Sim. Então, é isso que ela fala, de manter seus princípios. Sim. Quando a vida... Então, quando tá te jogando, fala assim, né? Quando o mar tá te jogando nas pedras lá, né? Como é que você consegue... continuar. E ela tem uma frase, né, que ela fala que não é sobre vencer, é sobre continuar praticando, né? Não é ganhar do mundo. Então eu acho que isso também, e quando o Kellerman fala, né, que uma das atitudes mais difíceis que a gente tem para desenvolver enquanto ser humano é a gente passar do estágio de competitividade para cooperação. Porque cooperar é muito difícil, né? Então não é a gente tentando vencer o mundo, né? Estar contra o mundo. Não, é como é que a gente coopera, né? Como a gente continua praticando o que a gente precisa, cooperando com as pessoas, cooperando com o mundo, cooperando conosco e com a nossa própria vida, principalmente. Sim. Como é que a gente coopera com a nossa vida? De novo, se eu preciso colocar limite, eu vou lá, vou colocar limite. Isso também é cooperar com a vida. Sim. Isso também é ser gentil. Outro ponto dela são os atos de bondade, os atos de gentileza. Ela convida, né? Ela faz um convite para nós nesse sentido de ser servidores da paz, né? Cultivar isso. Cultivar. Então, é algo, mais uma vez eu falo que na medida que você pratica, isso parece que vai se tornando parte de você, vai se tornando muito mais automático dos seus atos. Sim. Quando você vê, você tá, né, outro dia eu estava falando com uma amiga de uma situação, né, que estava desconfortável. Aí ela me perguntou, e aí, mas o que você faz? Eu falei, vamos fazer isso. Aí ela, eu falei, a gente vai estar fazendo a nossa parte. Ela falou, nossa, você está evoluída. Aí eu vi, sabe, foi uma coisa que saiu assim, tipo, eu falei, nossa, é porque isso faz parte do meu valor, eu me senti tão bem. Eu vou fazer, se o outro fizer, bem, se ele não fizer, amém, né? O famoso bem, amém. Né? A gente vai estar fazendo a nossa parte. E fez sentido, né? E aí aquela coisa, eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e eu vou dormir tranquila que eu estou fazendo algo que é coerente. Então eu acho que ela traz muito isso, né? Como é que a gente cultiva a paz interior, a famosa paz interior? Famosa paz interior. Quando eu sou coerente com aquilo que eu acredito, com os meus valores, né? E aí eu posso... Não é ir levando, né? Eu acho que é a palavra, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente pode... Quando a gente tem essa coerência interna, a gente pode estar verdadeiramente com o outro, acompanhando quem está perto de nós ou acompanhando aquilo que é vivo em nós, principalmente. Acompanhando aquilo que é vivo em nós, a gente acompanha
aquilo que é vivo também fora de nós, né? E acho que uma citação marcante dela nesse ponto é que a gente não precisa de guerreiros duros. A gente precisa de corações abertos. Sim. Então é muito... gente responder com gentileza uma atitude de ataque, né? Acho que quando for verdadeiramente, assim, que nem foi o que eu falei, a gente faz a nossa parte. É isso, eu não preciso endurecer. Exatamente. E partir não pra precisa guerra. ficar bélico junto, né? Eu posso estar aqui e não tomar isso pra mim. Eu fui lendo, né, à medida que eu fui lendo o livro dela, confesso que pro final, pra mim, ficou um pouco repetitivo. Sim. Vai ficando um pouco repetitivo, né? Mas vale muito a pena ler. Pra mim foi um resumo, eu acho que ela junta muito, assim, do que o Kellerman fala sobre os processos de transição. E pra mim é fantástico isso. E muito do que a fenomenologia existencial fala sobre esses momentos de crise. E de como a gente pode, e como a gente se apropria de quem nós somos, e como a gente pode fazer escolhas nossas, e a gente só chega a essa transcendência e autenticidade, né? O Heidegger fala muito sobre o processo de transcendência, mas é uma transcendência muito... é transcender daquilo que não é próprio para o que é próprio, né? A gente chega nesse processo de transcendência através da crise. Sim. Né? O crescimento pós-crise, né? É famoso e bem estudado. Aí voltando para a ciência aí, né? O famoso e bem estudado crescimento pós-crise. Que a gente pode escolher por nós, né? Então a gente vai formando uma vida que ela é mais pessoalizada. É menos para o outro, é menos para o desempenho da sociedade, para o que os outros acham bonito, para o que os outros dizem que tem que ser, e mais para escolhas que são minhas, coerentes com aquilo que eu acredito sobre a vida. E eu falo que é muito de um sentir, sabe? É visceral, né? É visceral. Eu falo que é quando o caminho que você está seguindo, o vetor, né, do caminho que você está seguindo, está muito alinhado com aquilo que está dentro de você. Com aquela a gente tem uma bússola interna. Sim. E quando essas duas, às vezes, eu já me vi em situações onde a minha bússola é aqui. E eu estava indo para um outro caminho. A questão é que o estresse que isso gera, a gente não consegue sustentar muito tempo. Exatamente. Quando as duas, e é só entrando em contato com a crise, com o que está dentro, com o desconfortável, se aproximando do que é desconfortável, mas também se aproximando do que é confortável. Então você precisa fazer os dois. Exatamente. Você precisa se permitir se aproximar, ir ao confortável, mas também você precisa aprender a se aproximar do que é desconfortável, porque os dois te trazem mensagens e informações importantes para você viver melhor. Exatamente. Então, só fazendo uma síntese do que a gente foi falando até agora, né? Os principais pontos que ela vai levantando é a gente poder estar confortável no caos, né? A gente se encontrar com a impermanência, né? E estar nessa entendendo e aceitando que o sofrimento é parte da condição humana, né? Que as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, entendeu? E a gente vai cair. E aí que é a questão da aceitação, quando como é diferente sentir dor, é uma coisa, a dor tá ali. Exatamente. Outra coisa é, caramba, que droga, por que isso tá doendo? Eu sofri com a dor. Né? Outro dia eu coloquei, eu gosto muito do Pinterest, e olhar, né? Pois, eu acho muito legal, às vezes você acha coisas bem sábias. Inclusive, a gente tem um canal do Tempo Próprio lá no Pinterest, né? Então, com as imagens que a gente compartilha com vocês, tá? Tem o perfil do Tempo Próprio no Pinterest. Tá vendo? E teve esses dias, né? Eu compartilhei no meu perfil pessoal do Instagram sobre aceitação, né? Então, assim, acho que está frio. Uma coisa que droga, tá frio, eu odeio frio não combina comigo, frio só é bom no dia que eu vou ficar em casa. Você já tá desconfortável porque tá frio, certo? Sim. Aí eu tô sofrendo com frio, ok. E aí eu fico sofrendo porque eu fico ruminando então é a questão, desconforto, né? do frio. Como é que eu vou desapegar um pouco? Ou, tá frio, vou pegar um casaco. Sim, também posso dar um jeito nisso. Entende? Tipo, eu não vou lutar com Deus porque tá frio, que droga, que saco. Entendeu? Então uma coisa é eu sentir a dor. E por que eu tô falando isso? Até voltando, né, sendo meio repetitivo com a Vidya Mala Birch,
Mas os estudos de mindfulness e compaixão, eles são muito interessantes no tratamento de condições de saúde crônicas, dor crônica, e redução de medicação, de analgésico. Porque na medida em que se você remói menos, aceita mais, você vai desorganizando, né, a tensão de tentar controlar, de tentar fazer, a tensão da briga, você também vai podendo diminuir esses graus de inflamação. Diminuir de fato. De fato. Então, e a Vijamala Burch, se vocês forem buscar aí, né, as informações sobre ela tem condições crônicas. Ela depende muito de analgésicos fortes. Por isso que ela foi desenvolvendo isso com base na vivência dela, na experiência de vida dela. Isso eu acho muito bonito. E aí a gente vai, né, eu acho que tem isso que a gente está falando, de ir desapegando um tanto, né, desse lugar, né, de que a gente vai ter controle sobre alguma coisa, porque é muito um padrão, muitas vezes, automático que a gente tem, né, de uma cultura em que a gente vive, em que a gente está inserido, de que a gente vai, então, ir lá e fazer acontecer, e mudar tudo, e mudar as condições do ambiente, né, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem horas que dá para mudar o ambiente, tem horas que não dá, né? Então, cuidado com o discurso de que então a gente tem que ir lá e mudar tudo, né? E aí como é que a gente faz isso? O famoso, dá 30 segundos antes de você reagir a uma situação. 30, tá? Às vezes 10 não adianta. Eu falo, dá uma estendidinha. Vai nos 30 segundos aí, sabe? Tenta nomear a sua emoção, entender o que está acontecendo com você. Primeiro você nomeia, para depois você dizer dela para o outro. Né? Vê se é isso mesmo, confirma, sabe? Confirmação da própria experiência. É isso mesmo que eu estou sentindo? É isso que está acontecendo comigo? Ah, é. Então tá bom. Então como é que eu coloco isso para o outro sem entrar na briga, sem entrar na coisa de então você tem que mudar alguma coisa? Olha só, né? A gente está falando de um livro de uma monja budista. E a gente falou de terapia de aceitação e comprometimento. O que você estava falando psicologia formativa, comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Né? Então, olha como as coisas estão muito próximas. Sim. E aí a gente volta para o ponto, eu vou trazer então de novo a Brené Brown, né? Que a gente tem um vídeo falando sobre isso, e a gente citou ela também quando a gente falou sobre medo e sobre confiança, que é a questão da vulnerabilidade, né? Que a vulnerabilidade ela é uma força. Então a Pema Chodron ela fala isso no livro inteiro, né? Ela fala justamente sobre esse lugar de ok, né? A vida bagunçou, a vida trouxe algo inesperado, né? Então, como é que a gente olha para o caos como algo que é bom e às vezes as coisas entram em colapso mesmo para que novas coisas possam nascer? Sim. É a força de Shiva no hinduísmo, né? Shiva é tanto destruidor quanto, né, aquele que possibilita que novas coisas surjam. Sim. E ela também reforça algo que a gente também já falou em outros vídeos, da diferença de vulnerabilidade e fraqueza, que é muito confundida. As pessoas, tem muitas pessoas que sentem que se mostrar vulnerável é se mostrar fraca. Pelo contrário, é ser forte. É preciso muita coragem. Entende? Porque ela fala assim, não, eu estou verdadeiramente comprometida com isso. Sim. Independentemente do desfecho que isso vai ter. Então, assim, o que eu acho interessante, né, falando, é que todos os conceitos que ela vai colocando do budismo dentro do livro são hoje coisas que a gente vai usando na terapia, na psicologia, na psiquiatria, né? Então essa arte milenar, vamos dizer assim, esse pensamento milenar, ele tem se tornado cada vez mais uma metodologia mesmo. É uma filosofia de vida, né? O budismo é considerado uma filosofia de vida, não é considerado uma religião pelos próprios budistas. Mas a gente vem comprovando cada vez mais a eficiência deste modo de viver para que a vida para que a gente se torne mais satisfeito, né, com a vida, e a vida de alguma maneira fique mais possível, né, que é esse caminho do meio, da gente ir escolhendo a compaixão e escolhendo o lugar de aceitação e de gentileza conosco. Algumas sugestões aqui que eu acho
interessante, provocações que você pode tentar fazer. Sim. Então, uma é identificar uma situação difícil e não fugir. Fica. E pode usar até o fica como um mantra, sabe? Fica, entende? Outra coisa, durante uma falha, fala alguma coisa, em vez de começar a se criticar, alguma coisa gentil. Tá, vamos tentar de novo. Tá, Sim. mas você não desiste. Entendeu? Não, mas você não vai existir. Então, né, eu acho que é uma coisa que a gente... O famoso tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tentar ver uma situação, né? Controlar uma reação. Uhum. Então, o que é controlar uma reação? É respirar, é dar os 30 segundos. Os 30 segundinhos. Escolher durante uma semana um gesto de gentileza incondicional. Pratique. Dá um bom dia. Então, traz uma flor para uma florzinha para alguém, sabe? Eu acho que é super bacana. Sim. Quando você recebe esse gesto. A gente se sente bem, a outra pessoa se sente bem, você também vai se sentir bem. E olhar os seus valores, né? Tentar identificar os seus valores, como a gente também já falou. O que te norteia na vida, né? Para onde você vai. E uma outra coisa desses atos de gentileza é que o mais importante é que é silencioso. Sim, não é para ser gentil só para fora, né? Não é para mostrar, é para ser para você. E é isso, né? Então acho que quando tudo se desfaz, talvez tudo esteja recomeçando. Como você falou, preciso haver a crise para haver recomeço. Há um amadurecimento, há um crescimento. Exatamente. Depois disso, mas a gente precisa tolerar isso. E para tolerar isso é preciso flexibilidade cognitiva. E aí, indicações, acho, de leitura. A gente já deu várias aqui no meio do livro, né? Não esquecendo que falar de crise e não falar de Viktor Frankl também é meio complicado. Então, assim, né? Olha lá, vai pro Em Busca de Sentido também. Ali tá ali. O hedônico e o daimônico. Exatamente. Né? O Viktor Frankl é um dos principais autores também, né? Acho que no livro a gente foi falando dele meio sem falar dele um tanto. Mas tudo isso aí que é o que eu falei, né? Quando eu vou lendo lá Pema Chodron, eu vou lembrando de várias coisas que eu já estudei, que eu já passei, né? O Kellerman, vou me lembrando do Heidegger, vou me lembrando do Viktor Frankl, do Em Busca de Sentido, enfim. A gente vai trazendo várias dessas pessoas também que vão dando esse lugar, né? A Brené Brown falando sobre a vulnerabilidade. Então a gente tem muitos paralelos, né? Muitas conversas e diálogos para se fazer com isso, né? E aí, pergunto para você, se você quiser deixar um comentário, né? Por aqui, qual foi o momento que você sentiu que esse momento de crise te fez crescer mais, que você conseguiu passar por um momento de crise sem ficar tomado por ela, né? Porque eu acho que é esse o ensinamento maior que ela traz, como a gente vive as crises sem que a gente fique tomado por elas, sem que a gente vire a crise em si. E também sem que a gente se distancie, se amortecendo com outras coisas. Fosse viver a crise, né? Exato. Então é isso, não mergulhar. É viver. E não distanciar. É o caminho do meio mesmo. É o caminho do meio, é o viver a crise sem ficar tomado por ela, né? E se isso foi importante para você, e se você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, compartilha, curte, acessa, né, o sininho do nosso canal para você receber os nossos vídeos. A gente tem o site www.tempoproprio.com.br, que a gente tem textos, que a gente tem as referências que a gente vai falando aqui nos vídeos, também estão todas lá. Tem todo o Clube do Livro, tem um pequeno resumo do livro, tem as referências do livro, então até os clubes do livro anteriores você vai encontrar lá. Quais livros a gente já leu e já comentou. Exatamente. E a gente... A sua dica de livro também vai ser sempre bem-vinda. E para o próximo mês? O livro do próximo mês vai ser O Sapiens. Do Yuval Harari. Então a gente vai comentá-lo, lê-lo, fazer um próximo clube do livro sobre ele.
lê o livro com a gente e daqui a um mês a gente se fala.